Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Bem-vindos ao episódio 48 do Agora é a Hora. Hoje eu trago para você um assunto muito importante de saúde física e que quando você tem esse conhecimento, quando você trata a sua saúde física nesse assunto que eu vou trazer para você, isso reverbera diretamente no seu estado emocional. Então eu tenho a honra de trazer um profissional que eu confio muito, a expertise dele se une muito com a minha área, então esse é o intuito desse episódio de hoje, e eu já fui paciente dele há 12 anos atrás, então eu posso passar para você toda a segurança com propriedade, porque eu já estive nas mãos dele, e ele é um profissional de excelência no mercado da ortodontia. Eu trago para você, com muito prazer, o Dr. Cláudio Figueiredo. Ele é mestre em ortodontia e ortopedia facial. Ele é CEO da New Aligner e da New One Orthodontics, autor de 3 livros sobre ortodontia autoligável. Ele é desenvolvedor dos brackets autoligáveis New Evolution e ele é presidente do Centro Avançado em Sistema Autoligável e Alinhadores. Dr. Cláudio, muito prazer em ter você aqui. Quero te agradecer. Fazia muitos anos que eu não ouvia pessoalmente e eu sei que você vai contribuir muito conosco aqui no Agora é a Hora. Olha, é um prazer imenso estar aqui. Eu vou te acompanhando, estou sempre te acompanhando também pelas redes, né? E é um prazer muito grande a gente conseguir esse tempo aqui para estar aqui com você. Você é uma profissional tão de altíssimo gabarito, sempre estudando, sempre se envolvendo com o que tem de melhor, tanto na parte de estudos como no mercado mesmo, se atualizando. Isso é muito importante para todas as áreas da saúde. Então é um prazer mesmo estar aqui com você. É nosso, o prazer é nosso. E o assunto de hoje, gente, nós vamos trazer para vocês um assunto que acomete muitas pessoas e que nós estamos acostumados a olhar sempre de maneira fechada para tudo, né? Olhando só para sintoma. A gente nunca recebe um conhecimento em que o nosso corpo é uma máquina toda ligada, em que ela funciona através de várias engrenagens. Então, o assunto de hoje é sobre disfunção temporomandibular, as famosas DTMs, que nós temos várias causas envolvidas. O dentista, junto com outros profissionais, e também quando a gente envolve, associa a parte biomecânica junto, né, com vários profissionais de educação física, fisioterapia, a gente consegue trazer para esse paciente, dentro de uma equipe multidisciplinar, o tratamento do todo, e aí o corpo consegue se autocurar. Porque quando você atua no todo, você desobstrui os meios. Então, por isso que eu chamei o doutor aqui, nunca trouxe, no Agora é a Hora, nós estamos fazendo 1 ano de programa, então eu nunca trouxe um dentista, essa é a primeira vez, então por isso que eu quis trazê-lo aqui, para falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas, né, têm essas disfunções na mandíbula, em que nós chamamos, né, de sistema manducatório, que é um grande captor postural, então ele atua, ele é um grande componente do equilíbrio, né, de todo o sistema tônico-postural. A gente tem que sempre olhar a oclusão desse paciente, principalmente quando a gente trabalha com especialidades da fisioterapia, com RPG, com posturologia, a gente sempre olha e eu sempre encaminho esses pacientes. Então, o Cláudio está aqui hoje para falar sobre a expertise dele. Eu fui paciente há 12 anos atrás, eu estava grávida do meu filho e já durante a faculdade eu já comecei a perceber que eu tinha uma disfunção de mordida cruzada e era só de um lado. E aí eu conheci o Cláudio, comecei a tratar, foi super rápido esse tratamento, porque, né, o método dele é assim que funciona, então não é aquele tratamento, né, doutor, em que a gente vai no orto e fica anos usando o aparelho, sofrendo e aperta, né? Não existe isso no método dele. Então, se eu estava grávida, a grávida ela fica muito sensível. Sim. E eu não sofri nada. E eu escuto de outras pessoas que usam outras linhas, né, do orto, que cada vez que eu vou, que aperta, amolece tudo, eu choro para comer, fica à base de sopa. Eu ficava assim, mas como? Eu não passei por isso. Sim. E eu usei 6 meses cravado, lembra? Lembro sim. 6 meses, eu tinha muitas dores de cabeça, muitas dores na cervical, eu chorava de dor na cervical.
eu tinha tonturas, eu tinha zumbido, eu tinha ansiedade, a minha mente não parava. Hoje eu sei por quê. Depois que eu fiz várias especialidades, eu vou passar para vocês, a gente sabe o que leva uma disfunção temporomandibular, como que ela repercute no seu estado emocional e fisiológico, biológico, né? E eu tinha todos esses sintomas, e o aparelho, ele corrigiu, digamos assim, dos meus sintomas na época, corrigiu a minha oclusão e corrigiu dos meus sintomas 90%. Como que eu finalizei? Com palmilha de reprogramação do sistema tônico postural, que nós vamos falar sobre isso também, o RPG, associado. Então, doutor, explica pra gente esse seu método, né? Por ele ser tão discreto, porque eu lembro que eram fios imperceptíveis, eles eram branquinhos, transparentes, e por ser tão rápido e sem sofrimento. Vamos lá. Primeiro, para todos entenderem o que é a DTM, né? Vou traduzir aqui. DTM, disfunção temporo, o osso temporal, que é um osso localizado no crânio, na cabeça, mandibular. Tem muita gente que fala assim, minha mandíbula, falando da parte de cima. A mandíbula é a parte solta, é um osso solto, a parte inferior, né? Então, disfunção temporo, osso temporal, mandibular. Essa é a disfunção. E como funciona os tratamentos com a disfunção, para a disfunção? Primeiro, é multifatorial, né? Ele vem, as causas são multifatoriais e os tratamentos precisam ser multidisciplinares, né? Então, vamos lá. O que a gente faz de diferente? O paciente, normalmente, quando tem essas dores de cabeça, dor na cervical, a doutora vai falar sobre isso melhor do que eu. Tem todas essas dores e desconfortos, elas vão procurar um dentista ou algum outro profissional. Quando chega para o ortodontista, no meu caso, ele chega lá e fala, olha, doutor, eu estou aqui, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, essas dores, nós vamos analisar primeiro a oclusão. O que é a oclusão? O encaixe perfeito. Os molares, porque muita gente não sabe que os dentes de cima, eles têm que estar por fora dos dentes de baixo. Quando fecha a boca, eles têm que estar, as cúspides, que são as pontinhas, passando por fora. Porque isso tudo vai proteger a sua articulação. Já vou explicar por quê. Então, tem que ter esse encaixe, que nós chamamos de oclusão. Uma oclusão perfeita. Quando tem a mordida, no seu caso, uma mordida cruzada, um lado estava certinho, o outro lado, a parte que teria que estar por fora, estava para dentro. Quando esse lado está para dentro, ele força o lado oposto, o quê? Fazendo com que a mandíbula vá mais para o lado que ele está cruzado, jogando isso, vai forçar o quê? Não só com o peso da mandíbula, fazendo com que a cabeça, fazendo isso, força a cabeça do paciente, que a cabeça tem, por volta de dependente, eu devo ter uns 4 quilos, mas a maioria tem uns 3 quilos de cabeça, de peso, né, na cabeça, e aí ela é suportada por um leve toque de osso com osso. O restante é tudo músculo segurando. Então, quando nós fazemos uma movimentação por conta da mandíbula, tá? Você força todo o outro lado, você vai explicar isso melhor, mas vai forçando tudo até o pé. Então, são muitos fatores e muitas dores causadas. Com esse nosso tratamento, o que a gente consegue? Como que a grande maioria dos dentistas tratam isso? Isso já há muitos anos que eu já não trato dessa forma, que é usar um aparelho no céu da boca, que vai fazer uma disjunção, que vai expandir, né, para descruzar um aparelho móvel ou um aparelho fixo que vai no céu da boca. Tem o móvel e tem o fixo. Eu não faço mais isso há 18, 19 anos. Por quê? Porque nós somos os pioneiros a trazer o sistema, né, pioneiros, fomos 18 dentistas, trazer o sistema autoligável, né, para o Brasil, há quase 20 anos atrás. E aí a gente começou a ver as diferenças, que é tratar com forças extremamente leves. Então o paciente, é engraçado que ele fala assim, nossa, mas não doeu nada. Será que está funcionando mesmo? Aí nós vamos fotografando aquela consulta e mostrando o resultado. Por quê? A dor nada mais é para avisar que tem algo estranho, algo de fora. Então, se você ficar o dia inteiro com o dedo encostado aqui, 24 horas, a partir da 10ª hora, você vai ter uma isquemia, vai começar a ter dor. 10ª não, até antes. Porque é algo de fora te incomodando, e uma força leve, mas vai te incomodar. Com o nosso fio, que é um fio termicamente ativado,
não só o fio, mas os bracts são estéticos, e eles não utilizam as borrachinhas, porque as borrachinhas causam 600 vezes mais atrito, fazendo com que você tenha que usar muito mais força para fazer uma expansão. E eu desenvolvi, alguns anos atrás, um fio, que a gente chama de diagramação, maior. O que é isso? Ele teria que ter um tamanho X, eu faço X,5. Então é um fio mais largo para que ele consiga fazer uma expansão da arcada com uma força leve. E é um fio muito fino. Termicamente, o que quer dizer isso? Se eu colocar na frente da geladeira, ele vira uma linha, fica reto. E se eu encostar ele na boca, ele vai voltando à posição que eu desejo. Então ele é ativado com a temperatura, a gente trabalha com 20 a 40 centinewtons de força. É uma força que o próprio organismo, da pulsação, uma força que o organismo não reconhece como sendo de fora. Então não está agredindo, então você não sente as dores de aperto, nada. E olha que interessante, e por ser tão leve, gradativo, né, e fazendo com que o sistema nervoso não receba isso como uma ameaça, né, porque imagina, entra uma carga X que o sistema nervoso não está acostumado, né, e tudo é inervado. Sim. E aí se tem nervo, tem neurônio, porque o nosso cérebro continua, via medula, inervando o nosso corpo. Aí ele pensa assim, olha, está gerando tensão muscular lá embaixo. Deve ter um leão na boca da caverna. Vou ter que mandar hormônios, mais hormônios do estresse para ela poder correr, porque se ela está tensa, porque já tem vários estudos agora na psicologia que já nos mostram que não é só uma mente ansiosa que gera um corpo agitado. O contrário também é verdadeiro, porque a via é bidirecional, justamente porque o sistema nervoso continua. Nós temos neurônios sendo estendidos pelo nosso corpo. Então, se eu tenho uma tensão muscular lá embaixo, derivada de um aperto muito grande no sistema manducatório, olha só a linha de raciocínio que eu estou indo pelos estudos novos agora, né? Ele pensa assim, vou mandar mais cortisol e noradrenalina. É isso que explica uma pessoa com uma disfunção temporomandibular começa a ter ansiedade, porque vai estimular nervo vago, que a gente vai falar sobre isso. Mas porque a pessoa sai dali e fora que sentir dor, é horrível. A pessoa ela já fica irritada por si só. Sim. E aí ela vai ativar o sistema nervoso central, viver num estado de alerta. E viver num estado de alerta é o que nos faz adoecer, com doenças autoimunes, por exemplo, psicossomáticas. Então, olha a importância, né, da gente ter um tratamento que vai de acordo com o processo adaptativo. Sim. Porque tudo é adaptação. E eu me lembro que era muito confortável. Sim. Eu não senti nada. Olha, 12 anos atrás. E ainda continuam com esses aparelhos ainda hoje. Hoje eu ainda tenho esse, só que ele está na 5ª geração. 12 anos atrás eu devia estar na 2ª geração. Estou na 5ª geração dos bracts e os fios também, termoativados, e com os alinhadores, porque eu desenvolvi os bracts e também desenvolvi os alinhadores, que são aquelas plaquinhas que o paciente ele vai usando. Vamos lá, o dente está torto. Eu faço um escaneamento, que é uma filmagem dos dentes, jogo dentro de um software e eu arrumo no software com uma inteligência 3D, eu deixo ele na posição correta. O que ele vai fazer, esse software? Ele vai fazer, se eu tenho, só para entender, se o dente está girado 20 graus, eu preciso girar esses 20 graus. Cada 2 graus eu uso um alinhador. Então, com 10 alinhadores, eu vou conseguir arrumar esse dente. Eu vou girar. Então, o paciente usa 24 horas por dia, tira para comer, deixa numa caixinha, come, escova. É sensacional, porque é totalmente transparente. É como se fosse plaquinha. Uma plaquinha de contenção, só que ela é ativa. E qual que é a indicação desse para o outro, que são os... Então, dos bracts. Qual a grande diferença? Os bracts, eles têm o potencial de expansão, que é descruzar, 10 vezes maior. Então, quando eu preciso expandir, eu uso, hoje, os nossos tratamentos são híbridos. Todos os casos terminam com alinhadores. Normalmente, eles começam e terminam com os alinhadores, que são os New Aligners, que são a nossa marca, que é o New Aligner, que são as plaquinhas. As plaquinhas. Vai trocando, ela usa 10 dias, a número 1, 24 horas, tira para comer e escovar. Aí, passou 10 dias, o dente estava torto, ele já fez 2 graus de giro. Aí troca pelo número 2, 2 graus de giro. Então, 10 plaquinhas ele terminou. Então, é um tratamento que, com os bracts, poderia demorar 1 ano e pouco. Na convencional até um pouquinho, dependendo, né, do que for. Com os alinhadores, 10. Se eu troco
de 3 a 4 por mês, 2, 3 meses o tratamento. Então, tratamentos que antigamente o pessoal demorava 3, 4 anos, com os meus Bracts, eu fazia, assim, a gente dá uma média de 1 ano a 1 ano e meio. Com os alinhadores, de 6 a 10 meses. E os dentes tortos? Qual dos dois? Então, dependendo, quando é uma inclinação, os alinhadores são melhores. Quando eu preciso descer ou subir um dente, os Bracts são melhores. Quando eu preciso expandir, os Bracts são melhores. E aí eu criei o TOY. Eu fui o primeiro a falar sobre isso no mundo, que é os tratamentos ortodônticos híbridos, já falo há quase 18 anos sobre isso, que é o quê? Começo com um autoligado estético, 4, 5 meses, removo o aparelho, escaneio e finalizo com os alinhadores. Então, para os nossos pacientes, os casos mais desafiadores que não podem ser tratados, ou até podem, mas demorariam muito e não teriam o mesmo resultado, com os alinhadores, 4, 5 meses ele já está livre e ele está como se ele estivesse usando uma contenção, só que é uma placa, um alinhador ativo. E ele vai ativando até o final, até nós colocarmos a contenção. E com o que a gente consegue com isso, né? A gente consegue porque, assim, por que tem que colocar em oclusão? Nós não somos ruminantes. O que é o ruminante? O boi, o cavalo, né? Eles têm, se você pegar a foto, entra aí no Google, coloca, você vai ver os dentes dos cavalos, dos bois, todos os dentes são retos, assim. Porque eles comem amassando e não cortando. Então, a articulação deles, né, é uma articulação aberta. Então, a mandíbula pode ir para um lado ou para o outro, que não está interferindo na musculatura. Já nós, seres humanos, nós temos que conseguir tirar a mandíbula a alguns milímetros da fossa onde ela encaixa para poder fazer o movimento lateralidade e protrusão. E o que faz com que ninguém vai falar, tenho que fazer para o lado. Ninguém consegue fazer. Quer dizer, consegue. O cara que tem a mordida aberta, o que tem a mordida cruzada, ele, quando está totalmente fechado, ele não consegue. Ele tem que ir, aí tem o canino. Com o canino, abre exatamente o quanto eu tenho que tirar dessa fossa. E aí vai para um lado, vai para o outro, sem interferir e fazer mal. Então, quando eu desejo, eu tenho o dever de devolver uma oclusão, eu tenho não só que, tá bonito, não é só estar bonito. Ele tem que ter essas funções, que é os incisivos, quando eu avançar, tem que desencostar todos os dentes. Ou seja, tem que estar com todas as funções da oclusão livres. Livres, para poder fazer o movimento para frente, para trás, para o lado, para o outro. Então tem que estar livre. Sem gerar sobrecarga. Sem gerar sobrecarga sobre os músculos. E muitas vezes a pessoa chega lá, eu tenho bruxismo. Você olha, acabou com os dentes. E aí essa pessoa, será que é porque ele tem uma má oclusão, não está encaixado? Muitas vezes é fundo emocional, outros fundos até posturais. Né? Eu tenho pacientes que chegam lá com os dentes lindos. Quando você abriu a boca, não tem mais, e já vai ter que fazer canal. E não é um nem dois, são muitos. Estresse, ansiedade, entre outras coisas. Então, assim, a gente tem que devolver para... Esse é um paciente que eu tenho que reconstruir. Aí, normalmente, não é nem com o aparelho. Aí nós usamos as nossas lentes. A gente tem as lentes de porcelana, resinas, que fazem... Não só antigamente não se fazia, tinha que fazer coroa. Hoje nós fazemos lentes de contato, tanto parte estética como funcional. Sim. Recobrindo os dentes também, para trazer a função. E aí, esse paciente, ele é indicado para quem? Ele tem que ser multidisciplinar. Ele vai ter que passar, né? Eu fiz formação em coach, né? Para quê? Para poder entender mais do ser humano. Não dou aula, não faço, ministro, mas dou aula não como coach, né? Não tenho meus coach, mas para entender mais o ser humano. PNL, neurolinguística, a gente vem estudando bastante isso, mas para entender o ser humano, porque não vem a boca, não chega a boca sozinha lá, né? Não. Chega a boca, deixa aí, o cara sai, daqui a meia hora eu venho buscar. Vem com um monte. Sentimental, nós somos seres sentimentais. E cada vez mais, né? Cada vez mais eu vejo os pacientes com mais apertamento e bruxismo por fundo emocional. Por fundo emocional, totalmente emocional. E a pessoa ela não trata essa ansiedade e quer pôr a plaquinha.
E ela acha que a plaquinha para dormir vai resolver. Aí ela não vê resultado na plaquinha e acha que é a culpa do dentista, né? Sim. Que está errada a plaquinha, que ela fica pior, que não sei o quê. Mas ela não trata as causas disfuncionais, que são psicossomáticas, que estão fazendo você apertar de noite. Tanto é que quando você está dormindo, é o seu subconsciente que está ali ruminando tudo que está lá embaixo do tapete, que quando você está acordado, que você está com a sua consciência aí ativa, você não sabe. Exatamente isso. Eu brinco até, né? A moça vê, poxa, ela passou com um vestido lindo, aí chega à noite ela vai dormir com aquele vestido, né? Mas a gente, quando está dormindo, é que vem as reações e vem esse apertamento. Tem gente que já aperta de dia também, e nem percebe. Nem percebe. Mas esse apertar, aí, vamos lá. Ah, doutor, eu fui num profissional, ele me deu essa placa. Aí pega uma placa desse tamanho, está certo? Está certo. Mas para mim, essa placa, muitas das vezes, se não for muito bem feito, muito bem acompanhada, porque essa placa, ela tem a função de tirar a mandíbula da posição que ela está hoje fazendo mal. Sim. E não ter mais esse bruxismo, acabar com seus dentes. Mas ela, uma outra analogia é, você cortou a perna, 1 palmo de corte. Chega no pronto-socorro, ao invés deles suturarem, né, fazer, né, dar ponto lá, eles vêm e falam, ah, tá doendo? Tá. Vem, joga um analgésico. Ele continua aberto, o corte. Só vai piorar aquele corte. Muitos dos profissionais tratam com as placas. Não está errado, desde que seja um profissional muito competente nessa área. Ele vai começar a fazer o quê? Desgastes. Então ele vai bater o carbono, ó, tá batendo mais esse, tá batendo mais aquele, vamos deixar todos. Porque aí vai diminuindo para a pessoa voltar à sua oclusão. Ele faz, entre muitas aspas, um tratamento ortodôntico, deixando um subir mais e tal, para poder tocar todos os dentes na melhor posição para esse paciente, para esse melhor posicionamento, né? Eu sou a favor sempre de, primeiro vamos avaliar a posição. Tem má posição? Vamos arrumar a má posição. Melhorou? Vai usar contenção, né? Sempre. Melhorou? Melhorei, graças a Deus, ótimo e tal. Tá faltando os 10%. Vamos lá na doutora. Sim. Vamos fazer. Ah, olha, eu continuo igual. Peraí, agora nós já eliminamos o primeiro fator. Vamos para o segundo. Vamos para o terceiro. Né? Indo por partes, né? Por partes. Não adianta a gente falar assim, olha... É curto, médio e longo prazo esse tratamento. E eu costumo até dizer que, assim, o paciente de DTM, o ortodontista casa com ele. Porque, assim, eu já costumo casar com meus pacientes de orto, que eu falo, vocês podem ir lá, eu quero... Terminou, faz 12 anos, puxar a orelha dela aqui, ao vivo, puxar a orelha dela nunca aqui. Mais apareci. Eu sempre falo, ó, eu vendo um tratamento que é fechado, nesse tratamento fechado, a pessoa já pagou o quê? Toda a documentação, o aparelho, todas as consultas, a contenção, o acompanhamento. Eu quero que você vá lá, eu quero estar acompanhando, para não precisar usar aparelho novamente. Porque os dentes de todos os seres humanos se movimentam ao longo da vida. Sim, Mesmo quem nunca usou aparelho vai se movimentar. Então a gente tem que ter esse acompanhamento. E olha só que interessante quando a gente fala, né, da parte do fundo emocional, da ansiedade, voltando ela para o bruxismo. Da mesma maneira que você pode ter pensamentos, né, que geram sentimentos e que na sequência vai te fazer ter um comportamento no seu corpo e na sequência fisiológico, toda uma produção hormonal correspondente, o contrário também é verdadeiro. Você pode ter já uma tensão muscular vinda por cadeias, porque a gente nunca isola um músculo, a gente pode priorizar. Nosso corpo ele tem várias cadeias musculares, ele funciona por engrenagens entre peças ósseas, começando pelo pé, que é o maior captor postural. O sistema manducatório também é um captor postural, mas o pé é o maior captor. Então, essas cargas nocivas que vão gerar tensões musculares no seu corpo até chegar aqui, né? Vai fazer também com que essas tensões façam com que o teu sistema nervoso central fique num estado de alerta, te fazendo ficar ansiosa. Por exemplo, você nunca vai ver uma pessoa ansiosa com o pé para cima, assoviando, com os ombros baixos, totalmente relaxada. Não. Da mesma maneira que você nunca vai ver uma pessoa relaxada, né, com a língua lá no céu da boca, os ombros aqui em cima, toda dura, toda tensa, até que as dores cervicais, elas estão muito mais ligadas à parte psicossomática, por causa desse superior, né? Então, uma coisa leva a outra. Também posso começar a ter uma carga mecânica aqui, porque eu comecei a pisar torto,
O joelho acompanha o que o pé faz, o joelho é o fêmur também, o fêmur é o quadril também. O ilíaco, que é o quadril, vai girar o sacro, que vai girar a coluna. Os músculos intrínsecos da coluna, que fazem toda a estabilidade, né, que nós chamamos do grupo eretor, que ele está totalmente conectado nas vértebras e nesse canal medular. Ele tem origem e inserção no osso occipital e no sacro. Então, uma coisa que vem subindo em cadeias, por causa de um pé que está ou mais para dentro ou mais para fora, numa instabilidade, geralmente ela é unilateral. É raro você pegar os dois pés na mesma instabilidade, né? Porque nós somos bípedes, né? Então, aquela cadeia muscular, ela vai acompanhando em tensões o que as peças ósseas estão fazendo em cadeias, até chegar no occipital. Então, por exemplo, eu tinha uma mordida cruzada, eu já estava fazendo uma escoliose, porque a minha era de um lado só. Sim. E aí, o meu pé direito, ele é muito mais disfuncional para valgo do que o outro. Então, por isso que aquelas palmilhas prontas não adiantam, ou subir numa máquina de palmilha para fazer a leitura, o escaneamento do pé, não adianta nada. Está olhando só o captor. Nós temos um sistema tônico postural que envolve todos os captores, e a mandíbula, né? Esse sistema manducatório é um deles, o sistema ocular é outro. Então, o meu filho tinha um desvio, um leve estrabismo, que ele era funcional, então, disfuncional, então, assim, era em movimento. Então, quando ele virava a cabeça e voltava, às vezes o olho voltava ou não voltava. E eu que percebi. Eu estava começando a estudar osteopatia, e ele já estava usando óculos, que eu tinha levado em 4 oculistas. Ele não precisava de grau, ele enxergava tudo, doutor. Eu, de óculos, eu não via a borboletinha. Ele falava assim, borboleta, xícara, e eu assim, ó. Aí colocaram no menino grau, o menino tinha tontura, vomitava, me deu um trabalho. Quando eu entrei na osteopatia, que eu comecei a estudar. E olha que interessante, quando eu cheguei no módulo de posturologia, quem me dava aula, esse professor, ele era fisioterapeuta e dentista. Então, ele nos ensinou o sistema manducatório, nesse modo, e o ocular. Que eu comecei a entender a ligação dos músculos rotadores com a inervação do olho, eu entendi que ele tinha uma disfunção de base de crânio, que era postural, que fazia aquilo com o olho dele. Eu levei ele em 2 atendimentos com esse professor osteopata. Ele pegou a cabeça do meu filho, ele corrigiu todas as disfunções. O Pedro até hoje não usa mais óculos. Olha isso. Você acredita? Acredito. E ele enxerga super bem. Porque era uma disfunção, e ele fazia jiu-jitsu desde novinho. Então, também isso acabou potencializando aquelas torções de uma coisa que ele já vinha apresentando, que é disfuncional, né? Sim. E agora nós estamos, que eu vou levar em você, ele está com uma disfunção de oclusão. Então, para você ver como está tudo conectado, né? Sim. Então, é muito importante você saber disso, que você precisa passar por uma avaliação por profissionais capacitados que têm especialidade e que o seu corpo é todo conectado e que uma tensão muscular derivada de uma disfunção de postura vai fazer com que você também tenha ansiedade e chegue no bruxismo, porque você vai ficar com o teu sistema nervoso simpático muito mais ativado do que o parasimpático. Você perde, né, o equilíbrio entre os dois. Então, o mundo que a gente vive já nos favorece isso, né? As redes sociais, informações muito rápidas. Então, a gente já tem um mundo favorecendo o sistema nervoso simpático a ficar mais em alerta e a gente perde esse equilíbrio. E quando a gente tem uma disfunção aqui desse sistema manducatório, que é postural, que pode vir do pé ou pode começar aqui e mandar para baixo também, porque a via ela é bidirecional, como eu falei. Você vai ter aí uma disfunção do nervo vago, que é um nervo modulador do sistema nervoso parasimpático, né? Que ele tem uma atuação muito grande aí no teu equilíbrio entre órgãos e vísceras. Então, ele sai da base do crânio, do forame jugular, ele vem inervando todos os teus órgãos do tórax até chegar no intestino. Então, ele faz a comunicação. Quando ele está disfuncional, eu posso ter taquicardia, bradicardia, eu posso transpirar demais nas minhas mãos, eu começo a perder o poder de me concentrar, eu começo a ter problemas digestivos, problemas no meu intestino. E muitas vezes a gente acha que a pessoa tem TDAH, a criança não consegue se concentrar. Você vê, a escoliose leva a isso. Olha como está tudo ligado. Muito, muito. Uma disfunção de mandíbula vai levar a uma escoliose, ou uma escoliose também vai gerar isso na boca. A gente nunca consegue saber de onde está vindo o quê. Por isso que a gente tem que levar, né, procurar vários profissionais capacitados
que nos olhem como um todo, né, doutor? Exato. E parar com essa mania de tentar remediar as coisas, né? Ou querer só a plaquinha, ou só tomar o ansiolítico e não procura o orto, não procura o físio. Fica só no remédio. Acha que viver com dor é normal, né? E quantas crianças passam por isso, né? E os pais não têm uma visão de como que está essa mordida. E nós estamos hoje no mês, né? Julho é o mês laranja, que é da prevenção para as crianças. Então hoje, assim, é o Julho Laranja, que é o mês para você, crianças a partir de 6 anos devem passar por um ortodontista. Já com 6 anos? Com 6 anos para avaliar, porque como você falou até do seu filho, né? Se a gente tem, como eu até falei do adulto, né? Do posicionamento da cabeça. Se você coloca, a mandíbula está retraída, está pequena, a postura dessa criança, ela faz assim. Aí, se ele é classe 3, ele já muda. Então, tudo isso... e aí tudo isso vai mexendo com todo o corpo. E isso, assim, você tá... A má postura hoje funciona como um aparelho, só que para o mal. Porque ele já está forçando com que tenha um desenvolvimento maior de cima, a musculatura vai forçando tudo, o crescimento todo errado. Então, pode favorecer a escoliose na infância? Tudo. Pode dar vários problemas. A gente fala, poxa, está exagerando. Olha, não tá, não. Eu acho que o maior problema é o seguinte, as pessoas não falarem muitas coisas. Eu estava agora, não tem muito a ver, mas tem a ver, estava conversando antes de entrar aqui com um amigo que estava aqui, sobre ronco, porque nós fazemos o aparelho de apneia e ronco. O que existe de morte, porque a pessoa tem apneia e tem... por não utilizar, não fazer o exame. Então, no nosso caso lá, nós fazemos um exame que é assim, você leva um aparelhinho para casa, dorme com ele, aí ele vai me mostrar tudo que ele tem, se ele dormiu, se ele roncou, se ele virou muito para o lado, se ele teve apneia, quantas apneias. Ele chegou, vem um relatório, eu faço normalmente um aparelho para ele dormir, eu salvo um casamento. Né? Salva o casamento e às vezes pode salvar a vida. Quem é que não dorme a noite inteira? Ou o roncador, ou o companheiro não dorme, vai acordar irritado e a vida já é uma loucura. Tem casais que dormem em quartos separados por causa disso. Sim, conheço isso. É impressionante. Quantas pessoas vivem com enxaqueca, dor de cabeça, toma remédio para enxaqueca e não avalia a postura, não avalia a boca, a oclusão. É isso né? Então, muitas pessoas, nós estamos falando de muitas pessoas, então tem que passar por essa avaliação postural, porque o corpo ele vai se adaptando como ele pode. O nosso corpo físico, né, e o cérebro, ele está o tempo todo buscando o equilíbrio, né, para uma tentativa de nos proteger. Sim. Né? Então ele fica o tempo todo buscando equilíbrio. Se eu começo a ter várias disfunções posturais, ele vai tentando se adaptar. Como ele não consegue, ele vai se entortando mais. Né? Então a gente tem que entender isso. E quando a gente pensa assim, eu tenho uma alteração aqui de mordida, como eu falei dos músculos, né? Musculatura intrínseca, que é estabilizadora, profunda, que faz com que a minha cabeça, que ele até explicou sobre essa mordida cruzada, né? Que vai sobrecarregar mais para um lado, né? Eu começo a ter uma inclinação e um giro da cabeça, que vai gerar uma tensão nesses músculos, que vai repercutir aonde? No quadril. Aí eu começo a ter básculas de quadril, eu começo com dor no quadril, joelho, com dor no joelho, com dor na coluna. Aí vem as hérnias de disco. Hérnia de disco, artroses e as lesões já são o efeito. Elas já são o efeito, né? Então, a gente tem, o teu corpo ele faz todo um como para chegar na patologia que é o efeito que já dá no exame. E a gente está acostumado a quê? A querer tratar o exame. E é por isso que não resolve. Sim. Não resolve. E aí chega uma hora que teu corpo fala assim, eu não tenho mais o que fazer aqui. É tanta sobrecarga, começou com tantas inflamações por ite, bursite, tendinites nas articulações, que eu vou começar agora a entrar no desgaste, que são as oses, as artroses. Para arrumar espaço. Existe aqui também. Sim. Os desgastes aqui. Perda do disco articular, né? Que é uma dor insuportável. Vou falar só sobre o que é esse disco articular. Fala pra gente. É assim, quando a gente tem a mandíbula, ela com a ATM, o que ela tem? Ela tem uma almofadinha, como se fosse o menisco do joelho. É uma articulação como o joelho. Sim. E tem esse disco, uma almofadinha ali, que ela tá lá. A pessoa que fala assim, nossa, quando eu abro a boca, começa tlec, tlec. E assim chega casal, nossa, doutor, ele o tempo todo, eu vou dar um beijo nele, fica clec, 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 eu até dou uma, né? Aí eu falo, bom, é o quê? É a perda e a captura do disco. Porque ele é uma almofadinha que vai ficar encostado à cabeça da mandíbula. Conforme você abre, ele tem que acompanhar, como você está estrangulando.
por uma má posição dos dentes, ou por muito apertamento, ele pula para frente. Toda vez que você vai abrir a boca, ele faz track, porque ele recaptura. Até o momento que ou ele não recaptura mais e ele cria um pseudodisco, isso por fibras, uma fibrose, e isso causa dor. Aí a pessoa começa a ter dores, e aí ele não vai capturar mais, e quando não acontece isso, aí é cirúrgico. Porque aí vai ficar... Quando a pessoa começa a sentir que parece que tem uma areia quando abre e fecha, já está osso com osso. Aí, ou a gente vai tirar para tentar recapturar esse disco, ou pode ter que ser feita uma cirurgia. E uma das dicas que a gente pode falar aqui, para que eu consiga ter todos esses meios, né, essas engrenagens do sistema manducatório livres para não chegar nas disfunções, eu tenho que ter uma abertura básica de boca. E tem gente que não tem. Então, a gente pode estar dando uma orientação aqui. Quando a pessoa abre a boca, ela coloca quantos dedos? 3? 3. Tem que ter no mínimo isso, né? Sim. Porque tem paciente que não tem, que faz assim, ó. Abre quase nada. Isso já indica um travamento, uma disfunção, uma rigidez, né, nesse disco. Isso, exatamente. Aí ele fica travado ali. E quando destrava, destravou. Opa, destravou porque o disco foi lá para baixo. Pode acontecer isso. Então, tipo uma luxação. Uma luxação. E aí a pessoa começa exatamente isso, uma luxação. É como uma torção no joelho. Sim. Aí tem um processo inflamatório, tem que tomar o quê nesse momento? Anti-inflamatório, meio relaxante. Ok, vai diminuir esse processo, porque aqui dentro vai estar uma inflamação. A pessoa fala, nossa, eu não consigo nem fechar mais, não encosto mais os dentes. Né? Então, assim, ele pode ser o quê? Pô, morder, uma coisa que não pode ser feita. Morder caneta. Sim. Né? Tem uma gente, ou pegar alguma coisa muito dura e morder, para querer. Tem gente que tenta querer abrir as coisas com os dentes. Você sabe que o roer unha, a gente está dando várias dicas, né? O roer unha, né? A onicofagia aqui, que é o quê? Você morder, toda vez que o dente corta a unha, ele faz tec, essas batidinhas. Existem casos da pessoa morrer o dente, que é morrer o nervo, que tem que fazer o canal. Escurecer o dente, tem que fazer o canal, porque a pessoa rói unha. Meu Deus. E é um simples, um milímetrozinho que ela corta. Tec, aí fica tec, 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 tec. Um hábito nocivo. É extremamente nocivo por várias coisas. A unha é um dos lugares mais sujos, contaminados do corpo. E esse bater aqui, o dente, ele no meio do dente, ele tem um nervo e é super vascularizado. Conforme vai batendo, vai batendo, vai batendo, ele começa a ter o quê? Vazamento desse sangue, por isso que escurece. Sangue coagulado fica preto, ferro, e o dente escurece por isso. Aí tem que fazer canal, clareamento interno e tal. E olha como a gente volta para os hábitos condicionados da mente, né? Por que essa pessoa rói unha? Porque ela é ansiosa. Sim. Ela precisa ter o corpo dela não para, e já condicionou, já está no piloto automático que ela não consegue controlar, né? Então, tem que fazer tratamento para atuar nessa ansiedade. Como que a gente trata, como que eu trato, né, a ansiedade? Com medicina chinesa, acupuntura, porque é um corpo que já está totalmente acostumado a ser tenso. Então ele está condicionado a receber aquela dose desregulada dos hormônios de estresse, então ele quer mais para ele continuar em estado de alerta. Então a gente tem que relaxar o corpo. Se você não consegue lidar com a sua mente, comece pelo seu corpo, porque se o seu corpo relaxar, vai mandar uma informação para o sistema nervoso central que está tudo bem, que ele pode voltar a ficar tranquilo e a liberar as doses necessárias que você precisa. Sim. Porque os picos de cortisol eles devem acontecer quando você acorda para te colocar na atuação do seu dia. Né? Então, na medicina chinesa, os agulhamentos nesses músculos, nessas partes assim periféricas que a gente fala, já vai gerar um relaxamento muito grande, te fazendo ter um disparo dos neurotransmissores do bem-estar. Por isso que você sai tão relaxado de uma sessão de acupuntura, fora a avaliação, que é muito personalizada, individual. E associar as fórmulas magistrais chinesas, né, que eu trabalho há muitos anos, há 12 anos, que é a fitofórmula, em que nós conseguimos manter esse paciente em tratamento para ansiedade, que está sempre atrelada a uma insônia, a um sono ruim, em casa. E, ao mesmo tempo, atuar nessa dor na coluna, nessas tensões musculares, que são derivadas da postura. Então, é um tratamento combinado. A medicina chinesa vai ser muito eficiente para você associar esse tratamento da ansiedade, do bruxismo, das disfunções, com o orto, junto com a medicina chinesa. Perfeito. E mais com essa parte postural, né, o RPG e etc. Doutor,
uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Existem muitos profissionais na sua área, como na minha também, né, que aí no caso já vai para os ortopedistas que fazem as cirurgias, que acabam muitas vezes operando o paciente sem tratar, né, o todo, o como, né, sem tratar o como que o corpo fez para chegar na hérnia de disco, né, e é por isso que muitas das vezes as hérnias voltam porque o como continua, e a gente já sabe que, falando em coluna, 85% dos casos das hérnias de disco não são cirúrgicas. Isso acontece também nessas disfunções. Então, eu vejo muitos pacientes passarem por uma cirurgia ortopédica na boca, que é extremamente agressiva. Se você for ver o que é essa cirurgia, você entra em choque. Sim. Principalmente quem é mãe. Eu já peguei vários pós-operatórios, eu já fiz os pós-operatórios desses pacientes lá na minha clínica. O paciente chega, emagrece horrores, porque ele não come. Se eu não me engano, são 30 dias tomando líquido por um canudinho, ele não abre a boca, então ele fica todo disfuncional, a postura, ele começa a perder massa muscular, ele fica todo disfuncional, a cara fica desse tamanho, e aí, não é a minha área esse caso, né, então eu não entendo, e eu sempre me perguntei, né, como na minha área, a questão de coluna, a gente sabe que tem todo um processo para tratar o como, eu sempre fiquei pensando, nossa, mas será que não tem um processo para atuar nesses pacientes? Porque o que eu escuto dos pacientes? Não, mas ele falou que eu tenho que operar porque eu estou parando de crescer. Geralmente são adolescentes. Ah, vou crescer até os 17, e então, se não corrigiu com o aparelho que eu usei, que é esse do céu da boca, até os meus 16 e meio, eu tenho que fazer essa cirurgia porque eu vou parar de crescer. Eu quero que você coloque a tua opinião profissional dentro do teu método nesses casos, que são muito grandes. Sim, sim. A gente não pode dizer assim, ó, não existe mais casos cirúrgicos, que é a cirurgia ortognática. Quando é que a gente vê, assim, lógico que tem algumas variações, mas o prognata, que é o classe 3, que você tem, cabe um dedo, né, a mandíbula. Ele é assim. O Cássio lá do Corinthians, ex-goleiro do Corinthians, que é a mandíbula grande, né, para frente. Esse é um caso, primeiro, ele vai ter, a gente tem que analisar muitas vezes. Eu tenho vários casos, você vê no meu Instagram e tal, você vai ver que eu tenho vários casos de mordida cruzada anterior, que o paciente é assim, e eu tratei. Muitas das vezes é o quê? Ele vem, toca, e é poucos milímetros só, e como para ele não consegue fechar os posteriores, ele avança. E aí, vai fazer uma cirurgia? Não precisa. Mas o profissional extremamente competente, e eu confio em alguns profissionais aqui de Santos, que são muito bons mesmo, tem casos que eles mandam e falam assim, ó, não quer fazer cirurgia? Eu sei, ó, o Dr. Cláudio vai conseguir tirar. Tem alguns casos, tem 3 profissionais que me encaminham bastante, porque eles são muito profissionais, porque para eles deixaram, entre aspas, de vender um tratamento de cirúrgico, porque confiou que eu vou tirar ele daquela posição sem precisar de cirurgia. O que acontece? Então, tem muitos casos. O classe 3 tem o classe 2. A mandíbula é muito pequenininha no adulto. Na criança, a gente tem muitos artifícios ortopédicos e ortodônticos para estimular esse crescimento e até mudar o vetor de crescimento para que chegue lá na frente e não precise fazer uma cirurgia. Até que idade? Não tem idade. Eu tenho adultos que eu faço. Que faz? Eu tenho adultos que eu faço. Então tem esse negócio de, vai parar de crescer. O crescimento termina, assim, o crescimento ele vai terminar 17, 18, 19 anos no homem, na mulher também, podendo até um pouquinho, ela termina até um pouquinho antes, mas o que a gente mexe com alguns vetores. Eu consigo, vamos dizer, não classe 3, eu consigo mudar um vetor, eu fazendo uma extrusão de dentes, consigo trazer todos os dentes para trás sem cirurgia. Hoje a gente lança a mão de alguns chama DATS, dispositivo de ancoragem temporários, que não se existia antes. Eu fiz um curso com um taiwanês, que é o cara número 1 do mundo, a gente trouxe ele para o Brasil uns anos atrás, montei um congresso e eu trouxe para cá, e ele foi o precursor desses, é um parafusinho de aço inoxidável, não é nem titânio, é aço inoxidável, que é uma gota de anestésico, a gente fala um parafuso, mas é uma gota de anestésico, porque o osso não dói, vai sentir só como se fosse uma aftazinha no momento ali, colocou, eu trago os dentes apoiados nele, não preciso extrair dentes. Eu não extraio dentes, eu não lembro quantos anos.
Entendeu? Eu E lembro antes eu que esse, na extraía. época, já era um grande diferencial seu, que me chamou a atenção na época. Nossa, ele não extrai dente. Não, a gente só Você vai via extrair... o antes e depois, eu ficava passada de ver, né? Só vai extrair dente se for um caso que está muito, que a gente chama de borderline, para uma cirurgia. E se eu extrair aquele dente, eu consigo tirar de uma cirurgia. Por quê? A face deixa. Quando a pessoa tem a face que está fazendo muito mal para a sua autoestima, que isso é importante. Importante. Está fazendo mal para a autoestima e tal. Não adianta deixar o dente lindo e a pessoa, quando fecha a boca... Fica assim. Não adianta. Não. Então, assim, um dos fatores é a autoestima. Né? A pessoa tem que estar com a autoestima elevada. Então, eu até brinco que com o nosso tratamento, desde o primeiro dia, ela já sai com outra autoestima. Porque os brackets são extremamente estéticos, totalmente estéticos. Muitas vezes ele preenche o que está faltando. Né? Então, você já começa mexendo com a autoestima já no primeiro momento. E não ter que usar aqueles brackets, a pessoa vai ficar 2, 3 anos com bracket metálico, com a autoestima que a pessoa está no momento super feliz da vida, com os amigos, vai sorrir, lembra que tem o dente muito torto, ou que está com aquele bracket e fecha, esquece aquele momento feliz. Então, a gente tem que mexer com isso. Já tirar da frente, ó. Vamos mexer com a sua autoestima. A criança, a gente já tem que intervir. Então, um conselho é, leve seu filho, a partir de 6 anos, passar por um ortodontista. Ortodontista. Não dentista. Ortodontista. Dentista, ortodontista. Mas só o dentista, muitas vezes, esse dentista não vai indicar, porque é uma especialidade. Né? Então, e muitas das vezes, pergunte informação. Né? Porque em todas as áreas, como você disse, tem gente que, assim, eu já vi casos, mas assim, pode acontecer. Mas nós em Santos temos profissionais muito competentes. Nós somos em Santos aqui, né, no Brasil, não vamos falar de Santos, né, porque tem gente do Brasil todo assistindo. O Brasil, há uns anos atrás, uma pesquisa ficou em 2º lugar com os melhores dentistas do mundo. O primeiro lugar ficou o Canadá, mas quem fez a pesquisa? O Canadá. É disparado, eu rodo o mundo fazendo congresso, organizando congresso, levando dentistas brasileiros para praticamente todos os continentes, a gente já levou. É notório o quanto os dentistas brasileiros são os mais artistas, com os melhores estudos. O que faltava para a gente de uns anos para cá? A gente vem material, porque os materiais eram muito caros. Então era só para, um exemplo, os alinhadores. Quem usa alinhador? Só artistas, os influencers. Acabou, porque era uma empresa única, né, que é da Costa Rica, nem é americana, né, mas era uma única, muito boa, mas era uma única. Então, e os custos dela é um custo mais alto e faz tratamentos excepcionais. Mas hoje, no Brasil, nós já temos os nossos alinhadores que são feitos por ortodontistas brasileiros, né, que são os melhores do mundo. Então, não deixa nada a desejar e com uma condição que todos podem fazer os tratamentos. Sim, e quando nós falamos em criança, eu sempre falo isso, né, com relação ao alerta para os pais da escoliose, né, das dicas, para você estar sempre olhando o seu filho, porque a escoliose é um desvio tridimensional, que ele é o mais sério, é o que mais vai gerar danos em muito à distância, de maneira global, em toda a sua postura. E na criança, na fase do crescimento, ela ganha graus muito rápido, ela triplica quando tem um estirão, né? Então, quando você olhar, perceber que seu filho tem escoliose, ou você já recebeu um diagnóstico de escoliose, e o seu filho não tem esse diagnóstico, mas você já percebe que ele tem as assimetrias, mais cintura de um lado, menos do outro, diferença em quadril, diferença nos ombros, na cabeça, que você já sabe que ele está com a escoliose, tem que procurar um ortodontista, porque tem envolvimento desse sistema manducatório também. Então, muitas crianças fazem só o RPG para corrigir a escoliose, e aí elas não passam por uma avaliação com orto, para ver essa disfunção temporomandibular, porque muito que provavelmente já chegou lá, ou isso que está acarretando essa escoliose, e também não passo por uma avaliação com um profissional especialista em posturologia e osteopatia para entrar com palmilha também. Então, a criança é uma união de fatores, né? A palmilha, o RPG e o aparelho, é muito importante, porque se tem escoliose, doutor, tem essa disfunção. E olha que interessante, quantas pessoas não sabem que tem mordida cruzada? Eu nunca tive dente torto. Os meus dentes, assim, eles sempre foram assim. Eu nunca tive. Muito bonitos. Obrigada. E quando eu usava aparelho, todo mundo me questionava, mas você não tem dente torto, né? E eu só fui descobrir na faculdade, quando eu fui fazer especialidade em RPG, que eu percebi a minha mordida. Nenhum dentista
mas eu nunca tinha ido no orto, porque eu nunca achei que eu precisasse. Sim. Então eu ia em dentistas normais para fazer limpeza, para fazer a parte clínica, né? A manutenção. E aí nunca falou, olha, a sua mordida é assim. E eu tinha essas dores, aí eu fui descobrir, mas eu descobri porque eu estudava isso. Quantas pessoas não sabem disso? Sim. Acha que porque tem os dentes alinhadinhos, você pode ter uma disfunção de mordida que está te gerando todos esses problemas de coluna, inclusive, de estresse, de ansiedade, de dormir mal, de excesso de pensamento, né? Então, é muito importante procurar mesmo o ortodontista, porque ele é especializado nisso, né? E uma outra pergunta com relação às crianças, doutor, e aquela outra mordida, né? Que é, no caso, essa do meu filho, que é muito para frente, né? Ela é menos pior do que a outra, que é assim? Ou é tudo igual? Não. Assim, muitas vezes a gente acha que ela é muito para frente. E, normalmente, é a mandíbula que está muito para trás. Ela está travada. Então, você está em casa aí, vendo o seu filho. Coloca ele de lado e você olha esse... é um Vzinho aqui, tá? Esse ângulo nasolabial, que é um ângulo passando aqui do nariz, né, com o lábio. Se esse ângulo estiver muito fechado, quer dizer que está assim. O meu dente está muito para frente. Isso, lógico, eu estou falando uma forma de você observar. Tem que ser feito com um profissional. Mas em casa, por curiosidade, para dar um alerta. Se ele estiver muito fechado, seu dente está muito para frente. Se ele estiver muito aberto, seus dentes estão muito para trás. E o que é o normal? O normal é ele ter praticamente 45 graus 45 graus entre nariz aqui, e o lábio. Ele está ali com seus 40... É pegar um... você vê aqui, ó, que tem uma harmonia nisso. Muito para frente, que é fechando esse ângulo, que a pessoa até tem uns que tem dobra aqui, e o de baixo, você vai ver o seguinte, o lábio vai ficar muito para trás do lábio de cima. Quando você está harmônico aqui em cima e o lábio de baixo está mais para trás, é a mandíbula que está para trás. Lógico que a gente tem que ver, né, avaliar, e uma das coisas que eu peço para o meu paciente é, na frente do espelho, ele fazer assim, morde, arrasta os dentes para frente. Antes de encostar na pontinha com pontinha, tira uma foto com o celular de lado e vê se seu perfil fica bonito. Entendi. Então, se o perfil ficar bonito, você fazendo esse arrastando isso, quer dizer o quê? A sua mandíbula está pequena. Sim. Vamos estimular ela agora. Entendi. Tá? Mas ele já terminou o crescimento. Eu vou ter inclinação, vai ter que achar um jeito da gente melhorar isso. Então, mesmo que ele tenha terminado o crescimento, não tem problema. Não é o ideal. Não é o ideal. Tá. Aí vai ter que ter mais habilidade o teu ortodontista. Tá. Mas e aí muitas vai no vezes, mas muitas vezes, o que eu não gosto, e sou muito contra, assim, para mim, é extração de pré-molares. Para jogar isso para trás. Se tiver que extrair, tira o siso, usa o dispositivo e recua todo mundo. Procurar um dentista que não faça sugestão, não está errado. A ortodontia centenária faz extração de pré-molares, que é depois do canino. É uma posição minha. Eu evito ao máximo extrair dentes. Se tiver que tirar, eu tiro o último, que é o dente do siso, o terceiro molar, para poder retrair, para jogar para trás, tanto com o alinhador, quanto com dispositivos e brackets. Isso com relação à autoestima é uma coisa tão importante a ser falada. Eu passo isso com meu filho. Ele está na fase que os dentes são muito grandes, ele é magrinho, e eles estão afastados, né? Então, assim, ele não ri em foto. Os de cima estão afastados? Muito provavelmente, o que está acontecendo? Os de baixo estão batendo e está fazendo isso. E isso pode dar um problema. Tem que olhar no céu da boca, se muitas vezes está marcando o dente na gengiva, e aí começa a ter um problema ósseo também. Ósseo, e também pode até levar canal, tudo, né? Pode. Então, assim, quem tem filho, olhe os dentes. Pô, eu não vou ter a mínima ideia do que eu estou olhando. Leva no profissional, que é o certo é levar no profissional ortodontista. Aliás, todas as pessoas, eu sempre falo, se você tem um corpo totalmente funcional e livre, ele não chega a ter nenhuma patologia, ele não adoece. Sim. Então, se todas as pessoas procurassem tratar a sua postura, né, de maneira preventiva e não esperar ter uma hérnia de disco, não esperar ter uma artrose, um problema, procura o fisioterapeuta, faz uma avaliação postural, faz o RPG,
como prevenção. A gente pensa em fazer academia para ter saúde fisiológica, mas ninguém pensa na saúde biomecânica e articular. Eu vou para a academia toda torta, né? Eu não fiz o alinhamento, né? Então, desse veículo que é o nosso corpo. Então, procure o ortodontista para ver a sua oclusão, entrar com esse trabalho até que preventivo. Você vai esperar perder um dente? Você vai esperar entrar num bruxismo? Você vai esperar desgastar dente, ter canal? Não. Sim. E não vai esperar ter uma hernia de disco, ter uma artrose no quadril, né? Então, eu acho que são profissionais multidisciplinares que sempre têm o olhar do todo, ligando tudo, né, doutor? Acho que isso é muito importante. Isso começa na infância, porque se a gente acostumar os nossos filhos já a se cuidar, a ter o autocuidado, prevenindo, né, que eu falo que a prevenção é o melhor remédio, eles serão adultos que estarão sempre se cuidando. Sim. E quando eles tiverem os filhos deles, vão passar adiante. Eles vão passando adiante. Muito obrigada, foi um programa assim extraordinário. Você é um profissional muito competente, que nos inspira. Quando você fala, a gente sente, né, o teu nível de autoridade. Você já é um profissional que tem muita autoridade, porque você tem muitas provas sociais, inclusive nas suas redes sociais. A experiência faz a diferença, eu sempre falo isso, né? Nada contra quem está recém-formado, porque eu acho que tudo na vida é um processo. Eu sou formada há 16 anos, mas a Josiane profissional de hoje não é a mesma de 2008, a gente sabe disso. Sim, com certeza. Então é uma somatória de fatores. Profissionais que estão sempre estudando, você é assim, por isso que você não para de expandir, de crescer. E o mais importante é isso, todo o nosso conhecimento, o seu conhecimento, trazer para as pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel como profissionais de saúde. Então, você me inspira como profissional de saúde, você me traz segurança como mãe, você me traz segurança como paciente. Já fui sua paciente, vou voltar lá, até porque eu vou levar o meu filho, o Pedro Henrique. Estou muito honrada de ter o teu conhecimento no Agora é a Hora, para trazer para as pessoas que agora é a hora de você cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde. Muito obrigada, doutor. Não, eu que te agradeço muito, muito. Para mim é uma honra estar aqui, que eu sei da sua capacidade, né? E te agradeço demais, demais. Para mim, e eu gosto muito de poder passar um pouco, principalmente para aqueles E o principal é tirar aquele medo. Ah, é caro, não sei o quê. Olha, não é nada mais. Tudo é acessível para todos. Todos. Não deixe de se cuidar pensando na parte financeira. Assim, estou finalizando dessa forma, porque a gente escuta muito. Esses aparelhos, não é na minha clínica, não vamos falar da minha clínica, vamos falar em qualquer ortodontista. Não é mais, olha, o ortodontista é só para milionários. De jeito nenhum. Invista em você, no seu filho, cuidando da sua saúde. É investimento. É investimento. E não é nada que você não pode fazer. Exatamente. É certeza isso. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado. Quero agradecer você por mais um episódio. Eu estou muito feliz de ver as interações, né, de todos os meus seguidores, os meus inscritos aqui no meu canal, participando dos episódios do Agora é a Hora. Estou muito feliz. Então, eu peço para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar essas informações tão importantes com outras pessoas, porque isso ajuda o canal a crescer. Se o canal cresce, eu consigo ajudar não só a você, como também outras pessoas. Então, deixa aqui para mim, coloca o seu caso, que eu entre em contato com o Cláudio, ele vai passar as informações. E eu gostaria que você compartilhasse. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Muito obrigada e até o próximo episódio.